Teve cadeirada e teve candidato que andou entre os favoritos, de acordo com as pesquisas, mas não se elegeu e foi parar na mira da Polícia Federal. Se você não vive em Marte e sim no Brasil, você deve saber que eu estou falando da eleição municipal em São Paulo. Mas as eleições municipais no Brasil têm muito mais para a gente analisar. Que partidos saem fortalecidos? Como é que fica o terreno para a disputa presidencial em 2026? E também como é que foi a comunicação das campanhas. O episódio de hoje vai passar por tudo isso e também dar uma palhinha nas eleições norte-americanas que afetam o mundo inteiro, inclusive a gente por aqui. Eu sou a Leila Sterenberg e está começando o Meio Tempo, programa da FGV Comunicação Rio. Eu recebo hoje o Marco Aurélio Rüdiger, que é o diretor da FGV Comunicação Rio, e o Fabiano Santos, que é pesquisador convidado aqui na escola e também professor titular de Ciência Política no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ. Rapazes, bem-vindos. Olá. Vocês já sabem, vocês já são habitués aqui do programa, que a gente começa com uma pergunta light, quebrando o gelo. Eu vou começar pelo fim, pelo assunto com o qual eu vou encerrar o programa, mas é só para a gente passar por ele rapidinho. Palpite de vocês, quem é que leva a Casa Branca? Vai dar Câmara ou vai dar Trump? Marco? Eu gostaria que fosse a Câmara, mas acho que vai dar Trump. Fabiano? Bom, eu acho que vai ser o mesmo resultado da eleição passada. Portanto, é difícil saber, porque tem aquela tradução dos votos dados para o colégio eleitoral. E aí é um mistério. Dito isso, a gente vem para o Brasil. Aliás, Fabiano, naquele episódio que a gente fez sobre o primeiro turno das eleições municipais, vocês dois estavam aqui, você cravou que ia dar Nunes, em São Paulo, como efetivamente aconteceu, né? O prefeito se reelegeu. Funcionou apostar em obras e driblar a polarização? Então, naquele momento, o meu raciocínio era um pouco distinto, né, do que tange a reeleição do Nunes. Não tanto em torno da avaliação da gestão, que nunca foi boa, há muito tempo que é ruim, mas sim por conta do posicionamento estratégico dos candidatos que estavam ali. O candidato mais posicionado como opositor sempre foi o Boulos, que tinha concorrido em 2020. Só que o Boulos tem um problema de origem no que diz respeito à sua capacidade de atrair o voto do centro, que seria importante, em qualquer eleição é importante, em São Paulo mais importante ainda. Então, meu raciocínio foi muito mais por aí. Quer dizer, a candidatura oposicionista não era uma candidatura talhada, né, com perfil de vencer. E então o Nunes seria um candidato que conseguiria manter esse voto do centro, e é claro que com voto anti-esquerda, antipetista, porque aí o Boulos ficaria nesse mesmo pacote, né? Naquele momento eu percebi que o Marçal era uma coisa inviável, quer dizer, ele não seria viável para o segundo turno, e o eleitor centro conservador ali de São Paulo percebeu isso e assegurou uma vitória no segundo turno, elegendo o Nunes. Então não foi tanta gestão. Não sei exatamente o que o Nunes fez em termos de gestão. O que eu sei, que a gente sabia, era que estava mal avaliado, independentemente da obra ou não obra, né? Estava mal avaliado. Agora, do ponto de vista estratégico, ele estava bem posicionado para ganhar. É interessante que o Boulos teve muito mais dinheiro nessa campanha do que em 2020 e repetiu o resultado. Como é que você viu o que aconteceu em São Paulo, Marco, e também o papel do governador Tarcísio de Freitas? Eu acho assim, o Boulos, quando ele concorre contra o Bruno Covas, ele cresceu naquela disputa, né? Ele saiu mais importante, ele saiu maior do que quando ele entrou. Nessa disputa agora, ele saiu, para mim, menor do que como ele entrou. Acho que havia uma expectativa muito maior, o volume de recursos foi substancialmente maior também para ele, para um resultado basicamente similar. Então, o que mudou ali, né? E aí, fazendo um gancho que o Fabiano falou, assim, você não vê
que a administração do Nunes tenha feito nada espetacular, não teve um grande resultado, não teve nada assim. Ele é um momento interessante. Acho que foi bastante uma mudança meio tectônica, assim, meio subterrânea que vai acontecendo na cultura política e na visão que as pessoas têm da expectativa do que o Estado pode trazer, né, entregar de fato, e as saídas individuais que as pessoas tiveram que procurar e, portanto, passaram a valorizar mais quando obtiveram uma solução para a situação de vida delas. Então, daí vem toda a estratégia. Eu acho que por isso que o Marçal cresce. Ele cresce porque ele usa bem as redes no início de uma forma impactante, extremamente agressiva, eu diria assim, bastante digamos assim, até pouco civilizado, tanto é que a gente assistiu episódios terríveis durante essa campanha, mas o fato é que ele puxa o discurso do empreendedorismo e opera muito isso daí, e opera bem, e o Boulos meio que no meio da campanha tenta absorver e mudar um pouco seu discurso, trazendo esse tema também, que não era no início da campanha, o que eu acho que passa uma imagem até pior para ele, porque parecia muito movediço o discurso dele no final, a estrutura propositiva dele, mas fundamentalmente eu acho que ele não consegue entender, como eu acho que uma boa parte hoje do campo de esquerda não consegue entender a profundidade dessa mudança e se rearticular pela esquerda, incorporando esse movimento cultural que está havendo. Se o papel do empreendedor, né, esse eleitor empreendedor, que eu me pergunto até se foi aí uma espécie de fiel da balança, no fim das contas, em São Paulo, esse que num primeiro momento se associou, né, votou no Marçal no primeiro turno, e se é um eleitorado no qual a gente vai ter que ficar de olho para 2026, na eleição presidencial, Fabiano. Sim, eu acho a análise que o Marco faz fascinante. Agora, numa visão assim, mais tradicional da análise política, eu distribuiria esses candidatos, né, num eixo ideológico, tá? E aí qual é a tarefa do Boulos, né? Ele está na esquerda, o Nunes está no centro, o Marçal está lá na direita. Está lá na direita. Então, o que o Boulos tem que fazer? Ele tem que arrumar uma maneira de pegar esse voto que foi dado no Marçal. Tá? E isso foi muito interessante do ponto de vista etnográfico, antropológico, comunicacional, porque demonstrou uma candidatura muito, muito vacilante, né? Que começa sendo, bom, eu sou a oposição crível, eu estou aliado ao PT, portanto estou aliado a um pacote, né, de políticas e perfil político que tem o Estado e o governo como, né, a referência das suas ações, e pronto, não saiu disso, não se viu desafiado a sair disso, né? Ao longo do tempo, com a entrada do Marçal, aí as coisas mudaram bastante e, de repente, essa distribuição mais tradicional dos candidatos no espaço político, ela dança. E é preciso reanalisar e repensar isso. Não apenas os analistas, né, mas as candidatas e os candidatos. Né? Então, talvez esse eixo aí seja um pouco distinto, não tanto as pessoas que veem no governo a saída para os seus problemas e suas questões, mas em outra coisa. Né? E aí a análise política corrente tem dado o nome de empreendedorismo, não é isso? E evidentemente que se isso está presente, né, numa eleição importante como São Paulo, um eleitorado de massa, isso vai estar presente na eleição presidencial. Então é um desafio que está colocado para o governo desde logo, né? E o Partido dos Trabalhadores teve o que estão chamando de gol de honra, com a vitória em Fortaleza, a única capital em que o PT ganhou. Mas você concorda, Marco, com aquilo que foi título do editorial do jornal o Globo, que as urnas trouxeram mais notícias a Lula e Bolsonaro?
Eu concordo, você lembrar o Brasil e a Alemanha, teve um gol de honra do Brasil também, foi um desastre completo. Aquele, 7 a aquela 1. final, até hoje nós todos somos 10 traumatizados. anos depois a gente continua com trauma. Então eu acho que o gol de honra é um negócio, sei lá, se fosse 3-1, mas 7-1. Então eu acho que hoje deveria ter uma reflexão muito grande do governo sobre o que aconteceu, principalmente, e quando eu falo do governo, não é o segmento do centro que está dentro do governo, mas, digamos assim, a esquerda. Qual é a proposta que eles têm para esse Brasil? Né? Em 2 anos, como o Fabiano falou, você vai ter eleição. Mas qual é a proposta frente a essa digamos assim, essa movimentação que está se vendo nas expectativas das pessoas? E eu acho que aí tem uma disputa grande que começa a surgir um pouquinho já mais publicamente, né? A Glaze hoje, né, bateu firme, né, nessa discussão, que eu acho assim, tem uma... Em geral, a estratégia é muito Estado, 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 Bolsa, bolsas, bolsas, e no final é uma relação em que o Estado é muito adensado e a concessão das bolsas e a distribuição de bolsas gera uma dependência, e eu não sei se isso resolve mais. E aí talvez tivesse que se pensar outras estratégias, por exemplo, assim, uma série de estudos apontam, por exemplo, num determinado momento que a esquerda na Itália teve muito sucesso porque ela fazia, na verdade, uma concertação entre micro, pequenas, médias empresas, em especial na região da Emília-Romana, como uma grande alternativa de desenvolvimento e de geração de riqueza, e isso deu fôlego para a esquerda por um bom tempo ali, né? E eu acho que talvez isso devesse ser pensado no Brasil, ou seja, a estratégia pelo Estado, talvez ela esteja muito próxima de um esgotamento. Não que o Estado não seja importante, ele é, evidentemente, sob muitos aspectos e ângulos, mas a estratégia de entrega e de geração de oportunidades, ela tem que incorporar essa vontade de empreender, né, essa visão americana, digamos assim, do mundo, não como algo a ser entregue totalmente para o campo de oposição, né, à direita, mas sim ressignificado pela esquerda dentro de programas mais potentes, mas que não sufoquem as pessoas, mas use esse movimento de empreender, de se arriscar e de construir alternativas como algo positivo. Essa questão, eu tenho dado esse exemplo repetidamente, a história de trazer os motoristas do Uber para dentro da estrutura do Estado. Não pegou, não funcionou. E não funcionou porque eles não querem isso. Eles deram um jeito na vida deles em algum momento, o que é bastante discutível até a sustentabilidade disso no tempo, porque a gente sabe que a tecnologia vai mudar isso tudo. Então a possibilidade disso ter um fôlego relativamente curto é grande, mas o fato é que isso tem que ser entendido como uma vontade de liberdade de respirar, das pessoas respirarem, né? Elas buscarem, digamos assim, a felicidade delas, como está na Constituição americana, Pursuit of Happiness, talvez seja hoje muito, muito forte aqui no Brasil. E a gente tem que refletir sobre isso. Eu acho que o governo tem que imaginar estratégias diferenciadas, que apoiem pequenos negócios, médios negócios, como é que se constrói coligações. A gente vive uma situação de crise muito grande, inclusive do sindicalismo, por exemplo. E isso significa, para quem tem uma origem e uma história construída a partir desses movimentos, que é uma complicação de você reequacionar tudo isso. Há uma dificuldade de soltar isso, até porque a estrutura do Estado muitas vezes interessa a própria estrutura do partido, digamos assim. Então, mas é inevitável, ou se muda esse rumo, ou eu acho que a eleição de 26 vai ser extremamente complicada. E eu mencionei o Lula, ele divulgou às vésperas do segundo turno 12 vídeos de apoios a candidatos do PT, partidos aliados, a Janja também teve uma participação relativamente discreta. Isso te chama atenção, essa presença deles mais ou menos tímida nas redes? Eu acho que é curioso que os dois grandes personagens, digamos assim, do cenário político brasileiro, o Bolsonaro e o Lula, ambos evitaram ter um mergulho muito grande. Eu me pergunto por quê. Talvez o Fabiano possa ter uma visão sobre isso, mas assim,
Eu não sei se isso é um certo receio de se comprometer com um resultado incerto. Não sei. Como é notório, o centro e o centrão foram os grandes vencedores, foi o grande vencedor desse pleito. É muito fácil dizer que é porque eles tinham uma parcela substantiva do orçamento para poder utilizar nas suas emendas, etc. Eu acho que isso explica muito, mas não explica a totalidade. Eu acho que a gente não pode associar isso numa mudança cultural em que talvez esse centro esteja hoje conversando com muito mais facilidade do que os extremos estarem conversando. E eu acho que essa é uma reflexão importante para se ter num novo Brasil que está surgindo aí e que não se entende muito mais. Está se tentando resolver problemas, tanto a direita mais extrema quanto a esquerda, com soluções e estratégias de 30 anos atrás. Eu não sei se aplica mais. O mundo mudou demais. Há 30 anos atrás não tinha telefone celular. Aí isso tem que ser levado em consideração. É um mundo muito diferente, uma transformação muito rápida pelas tecnologias, pela comunicação, e tem que se mudar as estratégias. Não pode se tentar, essas estratégias não funcionam mais. Pode ser um pragmatismo aí que explica agora esse espaço ocupado por PSD, MDB, o Centrão em última análise? Sim, o que a gente teve, do ponto de vista numérico, foi uma taxa de reeleição bastante alta. E aí tem que observar como foi o quadro de mudança partidária. Dentro dessas pessoas que foram reeleitas, que tipo de trajetória partidária eles cumpriram, né? Porque o PSD conseguiu atrair muita gente, né? Não sei como foi essa trajetória do MDB, né? Mas se observar do ponto de vista da geografia, do ponto de vista espacial, a esquerda ela se viabilizou mais no Nordeste e ela se viabilizou menos nas regiões Sul e Centro-Oeste, e isso copia a geografia do voto nacional, tá? Então, são dois elementos que, olhando assim o mapa, chamam a atenção. Mas voltando ao ponto, né, do Lula, Janja, Bolsonaro, qual é o ganho que eles teriam se envolvendo numa disputa que não é decisiva para eles, o Lula e Bolsonaro, e é muito arriscado, né? Então, se envolver muito para algo que não vai ser decisivo e tomar uma cacetada, isso desgasta o capital político, né? Então é melhor não se envolver, ser muito seletivo naquilo que, né, naquilo que vai fazer do ponto de vista do apoio para não se expor, né? Sim, a aposta mais eficiente é essa, quer dizer, vai se reeleger, né? E foi que acabou acontecendo, né? Agora, isso coloca uma questão interessante para a reflexão das mudanças que estão ocorrendo na tecnologia, na estrutura do trabalho e no padrão associativo, né? Porque, a despeito dessas mudanças serem muito grandes, estarem sendo visíveis e produzindo impacto visíveis na política, por outro lado, a taxa de reeleição foi muito alta, né? A discussão sobre o PT é absolutamente necessária e importante como principal ator, agente ali da esquerda, como uma proposta alternativa a centro-direita, ao que se chama do mundo liberal, do mundo conservador. Bom, mas o PT, ao fim e ao cabo, passou de, não sei, lá, 100 e poucas prefeituras para 200 e tanto. Aumentou. A expectativa que pudesse aumentar mais, eu não sei se isso seria realista de se esperar, dado que a aposta ali, estatisticamente mais eficiente, é da reeleição, né? Então, tem algumas coisas que complexificam um pouco o cenário, eu diria. Bom, de qualquer forma, a eleição municipal, como eu disse lá no começo, prepara o terreno para 2026. E aí eu te pergunto, Marco, em que medida a eleição americana, e vamos falar sobre ela, aí a gente volta também ao começo, que afinal de contas a votação é agora, dia 5 de novembro. Como é que isso influencia quem quer que ganhe, quem quer que chegue à Casa Branca? Isso dá um tom aí e vai ter eco na nossa disputa presidencial de 2026? Eu acho que essa é a parte assim, mais interessante. Mas eu quero só aproveitar e fazer um gancho com uma coisa que o Fabiano trouxe aqui, que acho que é importante.
Quando a gente olha o Nordeste, olha o Sul e olha o resultado das eleições, eu acho que tem duas coisas interessantes que talvez valesse a pena a gente refletir. A primeira, teve uma taxa de reeleição muito grande. Mas talvez essa reeleição, se a gente olhar, essa reeleição, em geral, elas foram os candidatos mais... não foram os candidatos dos extremos. Eu acho que as pessoas, de novo, eu acho que elas estão cansadas desse jogo da polarização. Não que elas não tenham posições polarizadas, mas elas querem viver a vida delas com menos perturbações. Então a reeleição, de certa forma, tranquiliza. É uma questão, eu diria, sociológica, na verdade. Talvez até mais profunda do que isso. E a outra é talvez a gente propor uma nova geografia adicional de interpretação. Quais os lugares que se comunicam mais via as redes sociais? Porque nós observamos aqui no nosso laboratório um aumento muito grande de engajamento em determinadas prefeituras, que seria muito além do que seria, digamos assim, a expectativa normal desses lugares. E isso faz com que talvez haja um engajamento para além da própria cidade em função de visões de mundo que são compartilhadas. E, portanto, você tem quase que uma nova geografia. É como se fosse uma outra camada de geografia, que é, na verdade, dada pelas trocas informacionais. Que eu poderia dizer também que até pelas viagens que são feitas de avião e tal. Mas são trocas informacionais que estão redefinindo padrões de comportamentos de voto, talvez. É interessante que não ficam restritas ao município, não obviamente. Ficam só restritas ao município, porque essa interação de visões de mundo acaba sendo mais intensa entre determinadas regiões, e então é como se a gente tivesse uma nova regionalização e a gente tivesse que fazer uma reinterpretação cartográfica do digital em função do resultado da eleição. Então isso seria uma coisa interessante de se pensar e se ver, porque eu acho que pode ter acontecido e, de fato, em algumas cidades isso ficou muito claro, muito notória a discussão. Voltando aí para a questão internacional, eu acho assim, se entrar Kamala Harris, mais ou menos se tem uma expectativa de continuidade. Acho que o Trump é uma ruptura grande. De certa forma, as empresas de tecnologia americanas estão sendo extremamente pressionadas por questões regulatórias no mundo. Aqui no Brasil, Alexandre de Moraes com o X, na Europa, enfim, a Apple e outras empresas. Então, ainda que venham da Califórnia, ainda que tenha essa origem, digamos assim, mais da contracultura, hoje são mega corporações que têm interesses estratégicos próprios. Eu acho que uma eleição do Trump vai fazer com que ele pense na defesa dessas empresas e desses negócios transnacionais, mas que têm uma matriz americana em relação à regulação, eventualmente, do que a Europa tem. E considerando que a Europa tem um grau de dependência enorme, até em função da própria defesa, relação da Ucrânia com a Rússia, por exemplo, essa é uma questão altamente complicada. A outra é o tensionamento com a China. Hoje a China já tem uma penetração e uma importância consequente também para a Europa gigantesca. E uma penetração no mercado europeu que assusta os europeus. Esticando a corda entre Estados Unidos e China, e eventualmente com o Trump é isso que vai acontecer, a Europa vai ser obrigada a tomar posições cada vez mais alinhadas com os Estados Unidos e, portanto, pode vir a dificultar o seu próprio mercado, extremamente dependente da China. Então, esse é um outro problema bastante significativo. E aqui, por exemplo, no Brasil, eu não sei se o episódio da disputa do X com Alexandre de Moraes / STF não teria tido uma pressão muito maior externa se fosse um governo Trump, por exemplo. Bom, vamos lembrar que Elon Musk está apoiando, fechadíssimo com o Trump, distribuindo, $1 milhão por dia numa espécie de loteria, o que é um bocado questionável até. Exato. Em que medida isso está influenciando o voto, e já se especula que ele deve ter, se Trump vier a se eleger, um cargo qualquer no governo. Sim, e Leila, isso além de articular a própria estrutura, enfim, do governo americano, se ele tiver um cargo no governo, mas também tem que se imaginar a possibilidade, por exemplo, de questionamento sobre a não
elegibilidade do Bolsonaro numa próxima eleição. Pode ser dito, bom, isso agora é uma coisa antidemocrática. É uma visão de mundo que pode ser construída através das narrativas que, digamos assim, que a direita do Partido Republicano, e hoje basicamente todo o Partido Republicano, pode vir a ter em relação ao Brasil, por exemplo. Né? Então será que no caso, o nosso sistema de direita aqui, a gente sabe que tem nexos com a Europa, com os Estados Unidos, não tem a expectativa de ser beneficiada numa situação como essa também? Então eu vejo uma situação de muita turbulência com a eleição do Trump, se isso se der de fato, né? Então, vamos ver, uma expectativa, como o Fabiano falou, é um certo photoshop, até porque está muito empatado e depende muito da questão dos delegados, mas eu acho que é bem mais turbulento. Eu pedi uma participação para o Felipe Barini, que é repórter do jornal O Globo, ele é da editoria de Mundo, editoria internacional, e ele falou dessa questão de ser uma eleição que vai ser resolvida em alguns condados de alguns estados, os chamados estados pêndulo. Vamos ver o que ele disse. Eu acho que a grande tônica dessa reta final, a gente está a menos de uma semana do fechamento das urnas, é não perder votos nesses estados pêndulo. A disputa está muito próxima, especialmente em locais como a Pensilvânia, onde vai ser literalmente por um fio de cabelo. E, muitos eleitores já votaram, não tem como trocar esse voto. E 2, há muita cristalização dos votos. Não tem muita margem para eles trocarem votos de pessoas que estão eventualmente indecisas. O número de indecisos ele parece bem pequeno agora. Algum foco assim que seria possível, seria tentar convencer grupos que estão um pouco mais estariam um pouquinho mais dispostos a mudanças, como por exemplo os eleitores negros na Geórgia, que nos últimos anos passaram um pouco mais para o lado republicano, pensando bastante no bolso. O bolso é a grande tônica dessa eleição, como a gente tem percebido. Até comentários politicamente, digamos, incorretos por parte da campanha do ex-presidente Donald Trump passaram um pouco de lado, e as pessoas pensando mais no lado do bolso, mais no lado da inflação, do custo de vida, que norteou bastante essas decisões. Portanto, para mim, essa reta final agora é mais de você evitar perder espaço, mais do que tentar ganhar alguma coisa. Você sempre tenta, mas o principal é não levar, usando uma metáfora futebolística, não levar mais gol. E numa eleição em que o voto não é obrigatório, então convencer as pessoas a irem votar, e aí tem essa questão da economia. A economia americana vai muito bem, obrigado, só que tem a questão da inflação que incomoda o eleitor. A imigração é um ponto fraco também de Kamala Harris, mas aí Trump, por exemplo, o direito reprodutivo feminino, né? Isso é uma bandeira que Kamala abraçou, e há muitos analistas que apontam essa divisão de gênero, né? As mulheres indo às urnas em alguns estados para defender os seus direitos, inclusive em estados tradicionalmente republicanos, e por conta de a Suprema Corte ter derrubado Roe versus Wade, que garantia o aborto, aquela coisa toda. O que te chama mais atenção na disputa por lá? Ainda tem o fator furacão, né? Porque foi uma temporada de furacões terrível, com muita destruição, e isso é mais um elemento nesse caldeirão. A gente tem a questão econômica, e seria importante observar os indicadores. O PIB crescendo, então, numa visão bem tradicional, não haveria por que os democratas perderem a eleição. Um ponto assim, importante a se considerar é essa mudança de candidatura. Tá? Isso fragiliza, né? Por um lado. Segundo aspecto importante... Mudança de candidatura, você diz, não ter sido Biden, ser Kamala. A Kamala. Mas injetou energia, mas injetou uma energia danada na campanha, e acho que uma derrota do Biden era mais provável do que agora uma derrota da Kamala, pelo menos se a gente considera os números das pesquisas naquela ocasião, quando ele efetivamente desistiu. Sim, a derrota do Biden ali seria a derrota para ele mesmo, porque a questão, né, da consistência física estava claramente afetando. Então a questão era saber se ele conseguiria ir até o final da campanha. Agora, é claro que os democratas quiseram vender isso como uma grande vitória, né? A Kamala sair como
como candidato. O problema, assim, agora, do ponto de vista de uma campanha política, trocar a candidatura é péssimo, é ruim. Então, mas a economia crescendo, tem guerra. Então, essas duas variáveis fundamentais, economia e guerra, precisam ser analisadas, né? Geralmente é isso que os analistas seguem, né? Como é que está a economia, agora a inflação. Então é preciso fazer ali um vetor para saber como as pessoas estão se sentindo do ponto de vista da sua segurança econômica, e a guerra é um fator de vulnerabilidade dos democratas, com certeza. Agora, uma coisa importante a se verificar é o que vai acontecer no Congresso. A maior ou menor liberdade, caso Trump venha a ser eleito, a maior ou menor liberdade do Trump cometer loucuras vai ser função da distribuição de forças dentro do Congresso. Os democratas serão maioria ou os republicanos vão conseguir fechar o governo, né? São dois cenários completamente distintos, né? E o poder comunicacional da presidência dos Estados Unidos é muito grande, mas o poder efetivo é quase inexistente da presidência, caso não haja apoio no Congresso. Então eu esperaria um pouco, né, para olhar como é que vai sair a cara do Congresso. Para fechar com a sua pergunta, na eleição do Biden, o jogo foi esse. Não os estados pêndulos, a quantidade de negros, negras, mulheres saindo de casa para ir votar. Isso vai continuar sendo verdadeiro, né? E aí esse que vai ser o segredo da vitória. O Trump perde, né, entre a população negra e perde entre as mulheres, né? Então, se a presença das mulheres e da população afro-americana for massiva, nesses estados a chance de Trump perder é muito alta. Ô Marco, a gente está caminhando para encerrar. Eu não queria deixar de te perguntar sobre o general John Kelly, né, ex-assessor do Trump, que disse que ele pode se enquadrar no conceito de fascista, e isso se soma ao evento que o Trump realizou no Madison Square Garden, dia 27 de outubro, que foi visto por muitos analistas como algo com uma estética semelhante à da Alemanha nazista em 1939. Tua análise? Eu acho que todos eles bebem nessa mesma fonte. Assim, mas eu acho que uma coisa é ele ter algumas inspirações, assim, a partir essa coisa da lealdade dos generais, o que não necessariamente quer dizer que seria nazista per se, porque tem lealdade de um general ou outro. Enfim, eu não acho que seja. Eu acho que a estrutura institucional americana não vai deixar ele chegar nesse ponto. Mas, sem dúvida, pode ser um governo bastante, eu diria assim, ultraconservador internamente, mas externamente. Uma coisa é política externa americana, outra coisa é política interna americana. A política interna americana, ela vai ter uma série de modulações em função da estrutura institucional, da cultura política, etc. Para fora, eu acho que pode ter uma consequência muito mais agressiva, porque é difícil para os Estados Unidos e para o americano médio, digamos assim, ou observar a partir das narrativas que os Estados Unidos, e isso o Trump tem feito com muita frequência, que nós somos hoje um lixo no mundo, jogam tudo de errado para a gente, né? Isso esse conjunto gera uma sensação, estamos perdendo, ora, 11 esquadras no mundo, né? Assim, não é assim, mas uma coisa é o que é, outra coisa é como se interpreta. Então eu acho que ele joga com uma série de elementos de convencimento de massa. Acho que existem, evidentemente, setores proto-fascistas que estão com ele, porque, enfim, é a opção que tem e existe essa agenda claramente, né? Inclusive foi feito um think tank há pouco tempo, que é o Make America Great Again e tal. Ele é um think tank de extrema direita que hoje subsidia boa parte do discurso da campanha, os dados que são utilizados em todos os discursos do Trump, etc. Então, assim, digamos assim, ele está nas franjas, nos limites do que poderia vir a ser isso, mas não é exatamente isso.
Eu fiz uma pergunta nesse sentido para inteligência artificial. Eu perguntei ao ChatGPT em que medida uma vitória republicana ameaça a democracia americana. E a resposta foi interessante. Disse que as preocupações passam pela integridade eleitoral e direito ao voto, pela influência do poder judiciário, se houver uma maior presença conservadora, né, nas principais cortes, pela erosão de normas e do poder da lei, com a rejeição de combinados como a transferência pacífica de poder, vamos lembrar o que aconteceu naquele 6 de janeiro lá de trás, né? E também pela mídia partidária e desinformação, olha só. Aí eu perguntei também se haveria risco com uma vitória democrata, e me surpreendeu a resposta do ChatGPT. Disse que há quem aponte o risco de expansão do poder federal como um problema, um inchaço do Estado. Mencionou também que os republicanos veem ameaças à liberdade de expressão, isso a gente já sabe, né, se referindo a restrições ao discurso de ódio nas redes, e a gente já falou de Elon Musk e tal. Citou a questão do equilíbrio entre os poderes, com eventual expansão no número de juízes na Suprema Corte, que é ventilada pelos democratas até para reduzir o tal peso conservador, e listou uma suposta ameaça à lisura das eleições, com eventual aumento de acesso dos eleitores ao voto, né? Isso seria um problema, o registro automático de eleitores, que não existe nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil. Falou também da polarização social e viés ideológico, porque há quem critique as políticas sociais dos democratas, né? Assuntos como justiça racial, equidade econômica. Ou seja, os dois lados veem, e o ChatGPT espelhou isso, o outro como uma ameaça à democracia, né, Fabiano? Sim, então a gente chega num ponto crucial para a própria ideia de democracia representativa, fazendo coro, lembrando o grande cientista político norte-americano Robert Dahl. E ele dizia, olha, a poliarquia só é viável quando os grupos de oposição e de governo exatamente não observam no adversário uma ameaça, porque se observa no adversário uma ameaça, é mais custoso tolerar do que usar a violência. Ou seja, se eu estou sendo ameaçado essencialmente, eu vou partir para a violência e vou, né, transpor o muro da política, né, que se faz com base em acordos e com base no respeito à institucionalidade, né? Então, isso tem acontecido na análise da política norte-americana. Alguns analistas chamam isso de polarização afetiva, porque transborda completamente a racionalidade e mobiliza as pessoas, né, de uma forma irracional, transborda a racionalidade, mobiliza as pessoas no sentido de eventualmente adotarem posições violentas, como foi o caso na não passagem, né, de poder do Trump para o Biden, né? E eu entrevistei o Steven Levitsky, o autor de Como as Democracias Morrem, uns meses atrás, e ele tem um livro recente que fala da tirania da minoria, né, que ele vê esse Partido Republicano atual, com essa liderança Trump, como um partido que fez uma aposta numa América branca, rural, conservadora, masculina, etc. e tal. E ele defende que hoje uma verdadeira democracia tem que passar pela democracia racial também e tal. Então, nesse sentido, a ver, né, o que aconteceria com a tal vitória republicana e se uma eventual vitória democrata, ainda que a Câmara não queira ser vista de forma racializada, né? Ela não se coloca como uma candidata negra e tal, ela faz todo um esforço para ser uma candidata democrata normal, isso é importante. Ancorando a sua trajetória via procuradoria, né? Então ela sai na campanha se dizendo uma candidatura da lei e da ordem, né? Porque ela passou para combater os criminosos, aí fazendo uma referência implícita ao Trump, ou seja, ela foi muito inteligente no sentido de imediatamente trazer para ela essa questão da law and order, né? Isso faz muito sentido, porque, na verdade, o excesso do discurso identitário, né,
ele tem fragilizado, na verdade, toda a capacidade de geração de novas políticas ou de avanço do campo democrático. Isso tem sido usado justamente ao contrário. E isso é altamente perturbador, a meu ver. Assim, talvez a gente devesse voltar um pouco a uma visão do mundo, quais são os valores que a gente está defendendo, assim, o que significa a democracia num sentido mais amplo, quando vai se mergulhando cada vez mais fundo, cada vez mais pautas mais complexas, mais divisivas, você vai abrindo frechas pelos quais aí os segmentos mais reacionários, mais fascistas operam e constroem uma narrativa que confunde muito a cabeça das pessoas, muito a cabeça do eleitor. Eu acho que essa é uma estratégia interessante dela. Acho que esse é um contrafogo que ela opera bastante razoável. E a gente vê isso, por exemplo, no Brasil acontecendo também, a gente vê isso na Europa acontecendo também. E isso é algo a ser reavaliado dentro da política. Eu acho bastante importante isso. A afetividade e a identidade, elas podem ser extremamente disruptivas nessa costura que garante que a democracia exista. A gente olhar o nazismo era sobretudo um fenômeno de operação por dentro da influência na cultura para mudar e convencer uma população extremamente sofisticada em termos educacionais, né, em termos culturais, inclusive, né, mas subvertendo por trânsitos bem submersos da cultura, toda uma visão de mundo que possibilitou depois o nazismo ser reconstituído como foi, de fato. Então, eu acho que observar esse vínculo cultural é interessante. Porém, eu não acho que nos Estados Unidos não hajam contrafogos e uma oposição minimamente forte que segure isso. Acho que eu não concordo que seja nada próximo de um regime fascista, como a gente historicamente percebe. Podem ter políticas extremas, até que beirem o fascismo mesmo, mas não estruturalmente você mudar o sistema americano. Isso eu não vejo possível. Em um minutinho para a gente encerrar, só para a gente não deixar de falar do Uruguai, porque vai ter, como é que é, segunda vuelta, como eles chamam, né, com Xamandú Orsi e Álvaro Delgado, os nossos vizinhos. Tivemos a eleição no Uruguai no mesmo tempo que estavam tendo a eleição municipal. Por outro lado, vem a eleição norte-americana, que, do ponto de vista dos seus impactos internacionais no Brasil, são eleições muito mais importantes do que as eleições uruguaias. Mas o Uruguai ali é um vizinho importante e tem algo acontecendo ali muito interessante, que é uma economia que cresce bastante, só que o governo é muito desgastado. É um governo de direita e o partido mais forte é o Frente Amplo, que é o partido de esquerda, governou durante muito tempo o Uruguai e ganhou a eleição no primeiro turno e ganhou no Senado. Mas vai haver um segundo turno muito imprevisível, com um candidato do governo indo para o segundo turno, de centro-direita, e na Câmara dos Deputados a esquerda não tem maioria, né? Agora, o que é interessante observar no Uruguai é que, nesse mundão de coisas sobre os quais a gente tem falado, lá a polarização não tem dado tom, né? E isso é bastante inspirador, né? A Suíça latino-americana. Sim. Senhores, muito obrigada, adorei. Obrigada pela conversa, pelo tempo de vocês. Obrigada a vocês também. Se você está me vendo no YouTube e ainda não se inscreveu no canal, faz isso. Se está ouvindo pelo Spotify, não deixe de seguir a gente das duas formas. Você fica sabendo sempre que tiver episódio novo. Até o próximo Meio Tempo.